Bom, amigos, vamos agora falar de funções. Função é quando eu tenho dois conjuntos e eu faço a relação entre um conjunto com outro. Por exemplo, eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Então, eu tenho a relação de A para B. Então, pensa sempre que função, o envolvimento de dois conjuntos. E sempre um conjunto está associado ao outro conjunto. Haverá sempre uma relação. Equação e função. Qual é a diferença? Na equação, nós estamos preocupados em achar a raiz, em achar um único ponto. Aquele valor que vai tornar a sentença verdadeira. Exemplo, 2x2 menos 3x mais 8 igual a zero. Eu estou querendo encontrar os valores de x, já que é uma equação do segundo grau, os valores de x que tornam aquela sentença verdadeira, ou seja, um valor que substituído na incógnita x torna toda a sentença igual a zero. A função não. A função não estou preocupado com o ponto, que vai torná-la zero. Na função, eu vou estar reparando o comportamento do meu ponto, comportamento do x. Para cada valor de x, eu vou ter um valor de y. Na equação, eu estava apenas preocupado no valor de x que tornava o y zero. Já na função, não. Na função, para cada valor de y, eu vou ter um valor de x associado. Olha só, então eu vou ter o conjunto de x e o conjunto de y. Eu estou relacionando os elementos de x com os elementos de y. Então, vai ser uma função de x em y. Beleza, gente? Bom, vamos dar uma olhada mais o que precisa saber de função. Vem comigo. Funções. Dados dois conjuntos A e B, denomina-se função de A em B toda a relação que a cada elemento de A associa um único elemento de B. Então, eu tenho aqui um conjunto A com 3 elementos e um conjunto B com 4 elementos. Eu tenho a relação de A em B. Então, aqui, saiu uma flecha ou uma seta desse elemento para esse elemento de B. Uma outra flecha de um outro elemento para o elemento de B. E assim, mesma coisa com o terceiro elemento. Então, estou associando os elementos de A aos elementos de B. O conjunto A, ele é chamado de domínio da minha função. O conjunto B é chamado de contradomínio. Gente, condição de existência de uma função. Todos os elementos, todos os elementos do domínio, aqui da origem, de onde parte as setas, todos eles estarão associados. Só que eles estarão associados a um único elemento. Então, de cada elemento só pode sair uma flecha. E todos os elementos estarão associados, ou seja, de todos os elementos eu vou partir uma e somente uma única flecha. É aqui que está falando, função de A em B, toda a relação que a cada elemento de A associa a um único elemento de B. Meus amigos, a condição de existência de uma função está aqui, no domínio. A condição de existência não está no contradomínio. Repara que aqui, eu tenho um elemento do meu contradomínio que não está associado. Isso tem problema? Não, não tem problema. Eu poderia ter, digamos aqui, um outro elemento e partindo uma seta para cá, iria deixar de ser função? Não, continuaria sendo função. Porque cada elemento só parte uma seta. Todos os elementos estão associados. Eu não tenho elemento aqui sem associação. Agora aqui, eu posso ter elemento vazio, como posso ter elemento com mais de uma associação. Então, o contradomínio não determina a
condição de existência. A condição de existência está no domínio, ok? Além disso, no contradomínio, os elementos que estão associados aqui, ó, pois nem todos são obrigados a ter relação. Mas agora, aqueles que têm relação, eu vou chamar de imagem. Então, a imagem da minha função vai estar no contradomínio. São aqueles elementos do contradomínio onde eu tenho associação com os elementos do domínio. Então, lembrando, domínio, da onde parte a flecha, contradomínio, da onde chega, e aqueles elementos que estão associados eu vou chamar de imagem. Todos os elementos do domínio deverão estar associados a algum elemento do contradomínio. Cada elemento do contradomínio poderá estar associado a nenhum, um ou a vários elementos do domínio. Repare, esse elemento aqui está associado a 1. Esse daqui, após eu ter colocado a flecha, está associado a 2. E esse aqui a nenhum. E não deixa de ser função. Olha, não são casos de funções. Esse daí não é uma função. Por que não é uma função? Porque eu tenho aqui um elemento do meu domínio sem associação. Então, elemento do domínio não associado a elemento do contradomínio. Então, isso daí não será uma função, devido a esse elemento aqui. Isso aí não é função por quê? Elemento do domínio associado a mais de um elemento do contradomínio. Então, eu tenho um elemento aqui que está associado a mais de um elemento, então não pode. Então, para cada um, só pode partir uma seta. E eu não posso ter elemento sem associação. Entre as relações entre x e y abaixo, aquela que representa uma função y igual a f de x é... Vamos lá, meus amigos. Qual desses gráficos aí representa uma função? Olha, aqui eu tenho a relação de x com y. O x é meu domínio. Então, aqui, o x é o domínio e o y é o contradomínio. Gente, todos os elementos do x estarão associados, não é? E cada elemento de x só pode ter uma única relação. Eu posso até restringir, beleza? Como assim, Cereja? Olha, eu poderia determinar um ponto, um intervalo. Digamos, existe isso daqui, Aí aqui, digamos, essa função, faça isso. Aqui continua e aqui não. Aqui ela para, beleza? E aqui também continua. Isso aqui, no todo, seria uma função? Não, não seria função, porque eu tenho esse elemento aqui do domínio, sem associação. Eu não tenho relação nesse ponto com o y. Então, não seria função. Porém, se eu falasse, analisando isso daqui no intervalo de A a B, isso aqui seria função? Sim, agora sim. Dentro desse intervalo é uma função, porque a cada ponto aqui, a cada elemento do meu domínio, eu vou ter associação com um único elemento do meu contradomínio. É só passar uma transversal. Parei aqui, um ponto. Parei aqui, um ponto. Esse ponto aqui só está associado a esse y. Esse ponto aqui de x só está associado a esse ponto aqui de y. Entendeu? Agora, olha só. Nada impede de eu ter dois pontos de y. Aqui, Tenho dois pontos de y aqui.
Esse valor de y aqui não é o mesmo valor desse y? Eu tenho esse ponto de y associado aqui, ó, a mais de um elemento de x. Então, eu teria aqui um ponto de x a um ponto de y e o outro ponto de x associado ao mesmo ponto de y. Não há problema. O que eu não posso é ter um ponto do x associado a mais de um ponto do y. Ou então, aqui, ó, não ter associação. Vamos ver. Isso daqui seria função? Não, não é função. Olha só. Passa aqui uma transversal. Aqui eu tenho um valor de x e eu vou ter um ponto de y aqui e um outro ponto de y aqui. Então, eu tenho um valor de x associado a dois valores de y. Então, isso aqui não é função. Vamos ver essa daqui. Pode traçar aqui, ó. Eu tenho um valor de x com dois valores de y. Também não é função. Essa daqui, ó. Aqui só tem um, aqui só tem um, beleza. Mas olha aqui. Aqui eu tenho um valor de y e aqui eu tenho um outro valor de y. Então, eu vou ter um ponto de x associado a 2 de y. Também não é. Essa daqui, ó, piorou. Eu tenho esse valor de x associado a um de y aqui, a outro de y aqui e a outro. Então, não é função. Agora, essa daqui. Se eu traçar, ó, retas, vai cortar o gráfico apenas uma única vez. Se corta apenas uma única vez, então eu só vou ter um ponto. Então, para cada valor de x, eu só vou ter um único valor de y. Então, a minha função vai estar aqui, ó, no B. A única que poderia representar uma função. Beleza, gente? Notação formal. Bom, nós temos aqui uma notação que é da função. Isso aqui, ó, me diz a minha função a com a relação em B. Então, é uma função de A em B. Seria uma função de x em y. O y, ele também é representado por f de x. Então, f de x e y é a mesma coisa. Meus amigos, o A é o domínio da função. O B é o contradomínio da função. O f de x é a lei de formação da minha função. Então, são notações que são importantes aí para trabalharmos domínio, contradomínio e imagem. Eu tenho aqui, ó, o gráfico de uma função. Qual seria o domínio, qual seria o contradomínio e qual seria a imagem? Meus amigos, o domínio está aqui, ó. Então, eu tenho todo o meu eixo x, ou seja, seria todos os elementos do conjunto real. Isso aqui, ó, seria todo real. Então, o domínio seria todo elemento do real. Pois eu estou pegando todos os elementos. Ah, cereja, mas ele não acaba aqui? Não, aqui, ó, vai continuar, não tem como eu escrever até o infinito. Então, representa, ó, continuação para lá e continuação para o outro lado. Então, eu vou pegar todos os elementos do meu eixo x, então seria o real. Já o contradomínio, eu vou pegar também todos os elementos aqui, ó, do eixo vertical, também seria o real. Agora, e a imagem? Meus amigos, imagem é aquilo que eu consigo rebater no meu eixo vertical. Imagina você aqui, ó. Você aqui e olhando nessa direção. Se você estivesse na frente do gráfico, você só ia ver aqui, ó, a projeção aqui rebatida, aqui, até onde? Até esse ponto aqui, que seria o vértice da função. Para cá ia continuar, eu ia ter como rebater no meu eixo vertical. Só que aqui para baixo eu não tenho. Então, ó, eu vou conseguir ter imagem daqui de menos 1 para cima. Então, a minha imagem, ela vai ser o quê? Fechada aqui em menos 1 e vai até onde? Vai até o infinito e eu represento, ó, o infinito sempre no aberto, tá ok? Ou então, a minha imagem, ela vai ser o quê? Qualquer elemento
maior ou igual a menos 1. Show de bola? Porque eu vou ter imagem daqui para cima, daqui para baixo eu não tenho imagem. Eu tenho contradomínio, mas imagem eu não tenho. Vamos ver outro. Aqui o meu domínio também seria real, o contradomínio também seria o real. Então, tenho aqui, ó, domínio todo real, o contradomínio também todo real. E agora a minha imagem? A minha imagem, ó, é daqui para cima. Daqui para cima vai ser o quê? Do 1 até onde? Até o infinito. Infinito é sempre aberto. Mais um. Eu tenho aqui, ó, a imagem a partir do menos 1. Então, domínio vai ser também o real. O contradomínio também é o real. Mas agora a imagem, ela vai estar onde? Ela vai estar do menos 1 até o menos infinito. Então, ó, aberto no menos infinito e vai até onde? Vai até o menos 1, que ela vem lá do menos infinito e chega até onde? Chega até o menos 1. Menos 1 aqui fechado. Lembrando que infinito vai ser sempre aberto porque eu nunca consigo chegar ao infinito. Ok? Agora, como é que eu conseguiria determinar o domínio de uma função? Então, ó, eu quero que encontre o domínio das funções. A primeira, f de x igual a 3 sobre x menos 2. Meus amigos, seria qualquer valor de x que eu poderia empregar aqui? Não. O meu domínio ele vai ser todo real? Não. Por quê? Porque o x está onde? No denominador. O x poderia estar no numerador, que não teria problema nenhum. Ele poderia ser negativo, ele poderia ser nulo e poderia ser positivo. Agora, ele estando no denominador, ele pode ser negativo? Sim, o denominador pode. Ele pode ser positivo? Pode. Agora, o denominador pode ser nulo? Não, eu não posso ter um denominador nulo. Então, ó, o x menos 2, ele vai ter que ser o quê? Diferente de zero. Eu não posso ter zero no denominador. Logo, o x terá que ser o quê? Diferente de 2. Eu poderia representar assim, ó. O meu domínio. Aqui. Dá só o dedo. O meu domínio seria todo real menos quem? Menos o elemento 2, pois o 2 não serve. Se eu considerar o 2, ele não vai ser função. Show de bola? E essa daqui? Eu tenho x no numerador. Gente, isso aqui vai determinar alguma coisa? Não. Eu posso ter zero no denominador, no numerador, eu posso ter menos, eu posso ter mais. Agora, no denominador, pode ter zero? Não. Então, o x ao quadrado menos 9 tem que ser o quê? Diferente de zero. Logo, x ao quadrado tem que ser diferente de 9. O x tem que ser o quê? Diferente de mais ou menos 3. Então, o meu domínio ele pode ser o quê? O real menos quem? Menos, vou botar aqui, mais ou menos 3, beleza? Não pode ser o 3 positivo, nem o 3 negativo. Vamos para mais um. f de x igual a raiz quadrada de x mais 3. Eu quero domínio. Galera, eu tenho agora uma raiz quadrada. Eu posso ter raiz quadrada de valor positivo? Claro. Eu posso ter raiz quadrada de zero? Posso. Agora, eu posso ter raiz quadrada de um número negativo? Não, não seria real, seria no campo imaginário. Então, o que está aqui dentro do radical tem que ser o quê? Maior ou igual a zero, só não pode ser negativo. Então, eu vou ter aqui x mais 3 tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Tudo aqui dentro, não só o x. Bom, coloco tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro.
Então, eu fico com x maior ou igual a menos 3. Então, aqui, ó, o meu domínio ele vai ter que ser o quê? Todo elemento de x pertencente a real, sendo que ele será maior ou igual a menos 3. Beleza, gente? Bom, continuando. Vamos falar agora da classificação das funções. Eu tenho função injetora. A função injetora, quando elementos diferentes de A corresponde a elementos diferentes de B. Então, ó, toma cuidado porque nós temos injetora, sobrejetora e bijetora. Vamos falar dessas três. A injetora, ó, elementos diferentes de A correspondem a elementos diferentes de B. Eu tenho isso daí. Eu tenho aqui o meu conjunto A e o meu conjunto B. Todos os elementos de A estão associados. De cada elemento de A, só há associação com o único elemento de B, então é função. Agora, eu tenho cada elemento aqui associado a elemento diferente de B. Então, esse elemento aqui está associado a esse elemento está associado a um outro diferente e esse daqui também a um outro diferente. Então, isso aqui seria uma função injetora. Não é obrigatório que todos os elementos do contradomínio estejam associados. Isso daqui, ó, isso aqui é permitido. Isso aqui é permitido. Mas aqueles que estiverem deverão estar somente um. Então, ó, eu posso ter elemento sem associação aqui no contradomínio. Mas os elementos do contradomínio que estiverem associados só vai poder ter associação a um único. Olha, se eu tivesse isso daqui, ó. Tivesse isso, não seria uma função injetora. Por quê? Porque eu teria elemento aqui do contradomínio associado a dois elementos do domínio. Então, não seria. Então, olha só. Aqui, ó, cada elemento só pode estar associado a um. Isso aqui é obrigatório. Agora, isso daqui é permitido. Então, toma cuidado com o que é obrigatório e o que é permitido. Na injetora, é obrigatório estar associado a um único elemento. E o que é permitido? Ter elemento vazio, ter elemento sem associação. Então, aqui eu não preciso de ter associação. Eu tendo esse elemento ou não tendo, não vai desclassificá-la como injetora. Beleza? Sobrejetora. Quando todo elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A. Isto é, quando o conjunto imagem for igual ao contradomínio da função. Ou seja, todos os meus elementos do contradomínio estarão associados. Eu tenho isso daí, ó. Todos os elementos do contradomínio deverão estar associados aos elementos do domínio. Todo meu contradomínio vai ser o quê? A própria imagem. Então, aqui, ó, todos eles estão associados. Poxa, o que é agora obrigatório? É obrigatório todos eles estarem associados. Agora, o que é permitido? Um elemento está associado a mais de um. Então, olha, o que era obrigatório lá no outro, né? Aqui não vai ser obrigatório, aqui vai ser permitido. Agora, o que era permitido lá na injetora, ter elemento vazio, aqui não pode. Aqui é obrigatório todos eles estarem associados. Lá na injetora, eu não podia ter isso daqui, ó. Eu não podia ter um elemento associado a dois elementos do domínio. Aqui é permitido. Beleza? Então, existe uma relação entre permissão e obrigação. Então, o que é permitido lá na injetora, ter elementos sem associação é proibido na sobrejetora. Na sobrejetora, todos os elementos estarão associados. E o que é permitido na sobrejetora, ter um elemento do meu contradomínio associado a mais de um elemento do meu domínio, é proibido lá na injetora.
Então, existe uma relação entre o que é permitido e o que é proibido entre a injetora e a sobrejetora, beleza? Vamos voltar. Vamos falar agora da bijetora. Meus amigos, bijetora. Bi é o quê? 2. Então, a relação de bijetora, eu vou ter o quê? Uma função injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, ela vai ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Vejamos, é toda função de A em B que é simultaneamente injetora e sobrejetora. Eu tenho aqui, ó, uma função que vai ser bijetora. É função? É. Todo elemento aqui, ó, está associado. E cada elemento só parte uma flecha, então só está associado a um. Agora me diga, isso daqui é uma função injetora? É. Por que é uma função injetora? Cada elemento que está associado a um único elemento. Beleza? Então, o que é obrigatório na injetora está aqui. Cada elemento associado está associado a apenas um. E ela é uma função sobrejetora? Sim, por quê? Porque o conjunto imagem é o próprio contradomínio. Eu não tenho elemento sem associação. Então, se ela é injetora e também sobrejetora, então nós temos uma função bijetora. Beleza? Olha lá. Podemos perceber que a função f é sobrejetora, pois o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Beleza, gente? Todos os elementos pertencentes a B foram associados. Então, ó, todos os elementos aqui pertencentes a B foram associados, ela vai ser o quê? Uma sobrejetora. E cada um associado a apenas um, ela vai ser uma injetora. A função também é injetora, uma vez que temos diferentes elementos do conjunto A associando-se a diferentes elementos do conjunto B. Então, ela é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Agora, ó, toma cuidado com isso aqui. Somente a função bijetora admite inversa. Função inversa nós iremos ver mais à frente, daqui a pouco, beleza? Mas, ó, não tenho função inversa apenas de uma função injetora. Não tenho função inversa apenas de uma função sobrejetora. Então, meu amigo, fique atento a essa situação. Não é qualquer função que vai ter a sua inversa. Não é qualquer função que vai ser inversível. A função sobrejetora, só pelo simples fato de ser sobrejetora, não implica possuir inversa. O fato de uma função ser injetora não implica que ela possua inversa. Para ela ser inversível, ela tem que ter a injetora e a sobrejetora ao mesmo tempo. Então, é obrigatoriamente ser bijetora para que uma função possa ser inversa. A função inversa nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes, vamos beber uma água e daqui a pouquinho a gente volta.